Oi, oi. Você já teve aquele dia péssimo e você achou que ele nunca fosse acabar, que ele fosse a definição da sua semana? Pois é, acho que todos nós, né, já tivemos dias muito difíceis. Mas a verdade é que dias ruins vêm e eles vão, né? E eles passam. Por mais que sejam terríveis e a gente não queira vivê-los, eles fazem parte da nossa vida. E tem dias que a gente acorda. Parece que a noite foi ruim, mesmo você tendo dormido, você tem a impressão de acordar cansado e já desanimado para o dia. Esses dias também passam, né? O importante de tudo, eu acho que principalmente é ressignificar o momento, ressignificar aqueles sentimentos que estão sendo gerados ali. Às vezes a gente nem sabe exatamente por quê, né? Tem dia que a gente simplesmente levanta, arruma por obrigação, vai para o trabalho para cumprir, né, o horário, a tabela, o compromisso, né, que a gente firmou com a empresa e, claro, para garantir o nosso salário no final do mês. Mas a verdade é que a gente não queria nem levantar da cama. E eu não estou falando de um sentimento que possa ser definido ou até mesmo de depressão, né, que é uma doença e é algo muito mais sério. Mas eu digo sobre simplesmente um desânimo, uma fadiga, você não está muito afim. Isso acontece com todo mundo e a gente precisa valorizar esses dias porque ele talvez nos traga uma reflexão, né? O que que você pode fazer para melhorar o seu dia, né? Se você iniciar o dia desse jeito e permanecer em cada ação, em cada momento com essa cabeça, com esse emocional, naturalmente você vai arrastar para o resto do dia esse peso, né? Então a gente precisa começar a olhar os detalhes bons que a gente encontra no nosso caminho. E eu gosto muito de trazer tanto a memória, aquilo que me traz esperança, né? Assim, várias coisas na palavra de Deus que me motivam e me fazem caminhar. Coisas da nossa vida mesmo, né? As razões pelas quais você se levanta e faz acontecer o que você precisa fazer. E aquilo que passa por mim fisicamente no dia, como uma criança sorrindo e brincando, como um pássaro bonito e diferente, uma árvore florida, todas essas coisas, às vezes um sol quentinho ali pela manhã, um céu bem azulzinho. Então, esses pequenos detalhes já começam a mudar e ressignificar um pouco do que a gente está sentindo, né, ali. Enfim. E a gente precisa se preocupar com isso, assim. A gente passa por altos e baixos, né? A vida ela é assim para todo mundo. Eu comentei em algum vídeo que eu tenho vivido dias difíceis, altos e baixos reais, assim, que parece uma montanha russa. Esse ano está sendo muito engraçado até parar para refletir, porque ao mesmo tempo que eu tenho vivido coisas incríveis, que são realizações de sonhos, sabe? Eu tenho vivido situações de saúde, perdas e sentimentos tão profundos que eu não sei explicar. Algumas coisas são tangíveis, né? São reais, existem explicações, mas algumas não. Alguns sentimentos de desânimo e de vontade de não fazer nada, sabe? E eu tenho lutado contra isso, buscado de fato ressignificar e passar por esses momentos. O deserto, né, que a gente vive como cristão, que a gente identifica e nomeia os momentos difíceis da nossa vida como um deserto. E a gente tem que passar por ele, não permanecer nele, né? E isso também é um motivo de esperança. Isso também deve ser um motivo da gente se fortalecer, né? De que o deserto vai passar, ele vai acabar. Esse processo que a gente foi colocado para viver, ou que a gente se colocou às vezes para viver também pelas nossas escolhas, vai passar. E é importante porque isso nos fortalece de fato, nos anima de fato, né? E às vezes até compartilhar com alguém que a gente conhece, como um terapeuta, né? Um profissional capacitado para nos orientar a ter estratégias, né? A fazer
algo para que a gente se sinta melhor e melhore os nossos dias, ressignifique as coisas que acontecem nesses dias difíceis e valorizem os dias bons também, né? Porque os dias bons, eles também vêm e eles também passam. Por isso que são ciclos, né? A gente vive de dias bons, dias ruins, e a gente precisa aprender com cada um desses momentos. E também é importante a gente vivenciar esse momento, sabe? Eu acho que é no filme A Culpa é das Estrelas, livro, né? O filme A Culpa é das Estrelas, que ele fala, que um dos personagens fala que a dor precisa ser vivida. Isso é uma verdade. A gente precisa viver a dor, a gente precisa viver o luto, a gente precisa viver o dia ruim, o dia mau, para que o dia bom venha, né? E a gente aprenda com ele. Porque também não adianta a gente fechar os olhos, simplesmente ignorar que isso está acontecendo, né? Tapar os ouvidos, os olhos, deitar e dormir por um dia, hibernar para não viver esse tempo, porque a gente precisa passar por esse ciclo, precisa passar por esse aprendizado, né? Que está guardado ali naquele deserto. Então, eu queria trazer esse assunto porque a gente vive altos e baixos o tempo todo. E o que eu busco fazer realmente é isso, é ressignificar o meu tempo, o meu dia, os meus pensamentos, aqueles sentimentos, tentar refletir também, né, o porquê que eu estou daquela forma, o que aconteceu efetivamente, quando não é algo tão objetivo, né, que seja algo mais subjetivo, um sentimento mais subjetivo, eu preciso refletir, parar, refletir e olhar para coisas boas, olhar o copo mais cheio, porque sempre tem, né? Sempre tem ali um refrigério em meio àquela luta, em meio àquela dor. Então, eu queria que a gente refletisse sobre isso, comenta aqui também, quando você vive os dias maus, o que que você faz com eles? Né? Você ressignifica também? Você muda a sua visão com relação àquele dia? Ou você arrasta aquele sentimento, aquele peso pelo dia inteiro? Me conta aqui que eu quero saber. Curta esse vídeo, compartilha com alguém que de repente tenha comentado com você a respeito de um dia ruim e possa fazer sentido também para essa pessoa. E não se esqueça de inscrever no canal, isso ajuda muito a gente a criar mais conteúdos, a se motivar também, a se manter na plataforma. Mas é isso. Muito obrigada por estar aqui, por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!